O Supremo Tribunal Federal tornou constitucional no mês passado a Lei da Ficha Limpa. A legislação endurece as regras para quem quiser se candidatar a cargos públicos. O Em Dia com a Justiça foi saber quais são os reflexos desta lei no Judiciário Estadual. A partir da próxima eleição, a Justiça Eleitoral poderá tornar inelegível os candidatos considerados fichas sujas. Isso porque, após muitas discussões, a Lei da Ficha Limpa foi, enfim, considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O Judiciário corre contra o tempo para dar andamento aos julgamentos de ações por improbidade administrativa que tramitam na esfera estadual. Esses julgamentos podem interferir decisivamente nas próximas eleições, em quem pode e quem não pode ser candidato. Então, vai direcionar para o Judiciário uma cobrança muito grande, mas é uma cobrança saudável, né? Toda cobrança saudável é importante para as modificações e para o aperfeiçoamento da Justiça. De acordo com dados da Assessoria de Planejamento e Modernização do Tribunal de Justiça de Alagoas, 343 ações por improbidade administrativa estão em andamento no Judiciário Estadual. Essas ações versam sobre o dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios administrativos. Se o julgamento dessas ações for condenatório e o réu for gestor público e queira se candidatar, ele pode se tornar inelegível. Com a decisão do STF, ficam proibidos de se eleger por pelo menos 8 anos os políticos condenados pela Justiça em decisões colegiadas ou cassados pela Justiça Eleitoral, mesmo na pendência de recursos. Todas as decisões de órgãos colegiados, ou seja, do Tribunal de Justiça, do TRE, do TRF da 5ª Região, no caso federal, inclusive entendido como colegiado uma condenação do Tribunal do Júri, por ser o júri um colegiado, essas decisões já impedem as candidaturas, mesmo na pendência de recursos. Aquela pessoa que poderia ser candidato, pôde ser candidato na eleição passada, dessa vez não vai poder mais. Então, as pessoas vão começar a pensar, os partidos e as estruturas políticas, principalmente nos municípios, que essa eleição é municipal, vão começar a pensar, repensar a maneira de fazer política. O Supremo definiu ainda que a ficha limpa se aplica a fatos que ocorreram antes da lei entrar em vigor e não viola os princípios da Constituição. A lei da ficha limpa ela traz uma preocupação para alguns autores e alguns juristas de que feriria o princípio da culpabilidade ou o princípio da inocência, de que ninguém pode ser considerado culpado senão quando transitar em julgado a sentença condenatória. No entanto, é importante ressaltar que a lei de ficha limpa diz respeito à matéria eleitoral administrativa e não à matéria penal. Essa questão, me parece, se resolve fácil quando o princípio da inocência, consoante e consubstanciado na Constituição Federal, ele não é absoluto. A Constituição ela tem que ser vista de acordo com os recíprocos significados existentes no bojo da própria Constituição. O Ministério Público Estadual acredita que a nova lei vai separar o joio do trigo na administração pública. É um mal que corrói, é um mal que deforma, é um mal que dilapida. O dinheiro sai da merenda, o dinheiro sai dos programas sociais e o dinheiro vai para a mão de políticos inescrupulosos. Com essa lei, o que é que vai acontecer? Seguramente menos corruptos irão ter acesso a esses cargos importantes e os efeitos serão positivos, porque acredito que as nossas comunidades, as nossas cidades, os nossos municípios, os nossos parlamentos passarão a contar com representantes de melhor qualidade, pessoas que têm como princípio de vida a honestidade. E é isso que nós precisamos ter, pessoas que se preocupem efetivamente com o bem-estar social e não com o seu próprio bem-estar. Eu creio que o reflexo dessa lei nessa eleição que se avizinha já será extremamente importante e nós iremos ver no futuro uma qualidade melhor desses nossos representantes.